Vamos então para a colocação de forças padrão nessa questãozinha de estática da Mackenzie, tá bom? Então, como você já está acostumado, ó, aqui vamos ter a famosa normal. A barra tende a escorregar para a direita, então ela recebe do solo uma força de atrito para a esquerda. Ela vai ter uma tração aqui nesse ponto, ó, e você percebe que essa mesma tração lá do outro lado, ó, vai ter que empatar com o P2, ó, vamos chamar de P2. Então, por causa do equilíbrio, eu já sei que essa tração vale P2. Pronto. O ponto médio dessa barra é o centro de massa, certo? Vou chamar esse ponto médio de ponto O. Como ele é o ponto médio, ele fica bem na metade, L sobre 2. Não esqueça disso, na metade do L. Lá no centro de massa, você vai ter o quê? O P1, o peso dessa barra inclinada. Então eu vou escrever aqui em cima o equilíbrio das forças que estão agindo na barra. Na horizontal, FAT para a esquerda empata com quem? Empata com a tração para a direita. Já tenho essa primeira equação. Na vertical, eu vou dizer que a normal para cima é igual ao peso 1 para baixo. Nessa questão, ele não falou que a barra está na iminência de escorregar, entendeu? Mas se você não considerar que está na iminência, você não consegue resolver. Então você vai ter que alegar uma coisa que ele não disse, que está na iminência e, portanto, quando está na iminência, a força de atrito, ela vale μ estático vezes a normal. Tu se lembra disso? Só que você já viu lá em cima que qual é o valor do FAT? O FAT eu vou trocar por P2. E a normal eu vou trocar pelo quê? Eu vou trocar por P1. Então até agora eu já tenho essa relação aí para achar o μ estático. Agora eu preciso fazer o equilíbrio dos momentos, pessoal. Equilíbrio de rotação. Equilíbrio dos momentos em relação a quem? Eu vou escolher esse ponto B, lá embaixo. Ó. Então, quando eu for fazer o equilíbrio dos momentos em relação a esse ponto B, lá embaixo, ó, eu vou ter que fazer o momento de duas forças. O momento do P1, em relação ao ponto B, e o momento da tração, né, em relação a esse ponto B. No caso do momento do P1, eu vou ter que fazer a força vezes a distância, né? Então, no caso do P1, a distância que eu vou precisar é essa distância x, ó. Né? Então, vai ficar P1 vezes x, o momento do P1 em relação ao ponto B. No caso da tração, o momento da tração em relação a esse ponto B vai ter que usar essa distância aqui, ó, que eu vou ter que chamar de y. É a distância da linha de ação da força até o ponto, né? Então, Renato Brito, aí como é que vai ficar isso aqui, o equilíbrio dos momentos? O equilíbrio dos momentos vai ficar assim, meu povo, ó. P1 vezes x. Como é que é, professor? Repete aí, lá vou eu. Momento do P1 em relação ao ponto B. P1 vezes a distância. P1 vezes x. Momento dessa tração igual ao ponto B. A tração vezes y. Só que tu sabe que essa tração é igual a P2, certo? Então eu vou logo colocar P2 vezes y. Mas aí eu preciso calcular esse x. Renato Brito, mas quem é que vai ser esse x? Você está vendo o segmento OB? Olha só o segmento OB daqui para cá. Ele vale L sobre 2, ó. E se você olhar, você vai ver que o x é a projeção de OB lá embaixo. Ou seja, o x é OB cosseno de 45 graus. Só que tu sabe que OB não vale L sobre 2? É L sobre 2 cosseno de 45 graus. Mas, professor, tu vai precisar da distância y. Pronto. Aí, no caso do y, eu vou ter que olhar para quem? Para essa distância BC aqui, ó. Ah, que eu estou pintando aqui de vermelho, ó. BC. Mas a questão disse que BC é 2/3 de L, né? Isso. Então, o y é a projeção de BC lá na vertical. Se você olhar, esse ângulo aqui também é 45 graus. Y eu posso dizer que é BC cosseno de 45, ó, que é igual ao seno, né? E BC não é 2/3 de L? 2/3 de L cosseno de 45 graus. Então eu vou voltar aqui para o equilíbrio dos momentos. Ó. Vou voltar para essa equação aqui. Ó. P1 vezes x. L sobre 2 cosseno de 45. P2 vezes y. 2/3 de L cosseno de 45.
Você, que é esperto, já está vendo que eu vou cortar o cosseno de 45 com o cosseno de 45, né? E vou cortar o L com o L aqui, ó. Renato Brito, mancha, é mesmo, ó. Então, olhando bem, você vai perceber que quem é P1? Eu vou encontrar o seguinte, ó. Esse 2 que está aqui embaixo vai passar lá para cima multiplicando. Então, lá em cima não era 2/3. Quando eu passar o 2, vai ficar 4/3, ó. P1 é igual a 4/3 de P2. Eu já posso substituir, ó, nessa equação lá de cima, ó. Então, onde tiver P1, coloque 4/3 de P2. P2 é igual a mi estático vezes 4/3 de P2. Meu Deus! Aí eu corto o P2 com o P2, né? E aí eu vou achar que o mi estático é quanto? 3/4. E tu sabe que 3/4 é 0,75. Mi estático 0,75. Por isso, ó, letra C, Renato. Letra C, 0,75. Então, é a resposta dessa questão, meu povo. Valeu, então? É uma questãozinha legal, né? Questãozinha de estática. Sempre aparece, né? Aqui e acolá uma questãozinha dessa em prova. Então, a gente tem que estar esperto, né? Para não perder uma questãozinha dessa numa prova. Valeu? Forte abraço então, pessoal, e até a próxima.